Salve, pessoal! Eu sou o Lucas Maluli e hoje estou aqui para convidar vocês para uma jornada em busca à pausa. Sim, a gente está em um momento da vida, praticamente do ano, onde o tempo todo a gente é cobrado pela performance. Palavras como burnout e resultado são constantes na nossa rotina. Eu convido você a pensar que você acorda, provavelmente você já pega o seu celular e dali para frente você é inundado por 57 notificações que te informam tudo o que você tem que fazer, tudo que as pessoas acham que você deve fazer, a previsão do tempo, a bolsa, todas as informações possíveis. Mas quando você dá conta, talvez você não esteja lembrando nem com total precisão a data de aniversário do seu filho. As informações são muitas, as cobranças são mais ainda, e ao fim do dia você chega com aquela sensação de: será que eu fiz a minha parte? Essa cobrança toda que a sociedade cada vez mais nos impõe, cobra com certeza um saldo. O burnout, por exemplo, ou o afastamento do trabalho por questões de saúde mental, só no último ano cresceu mais de 60% no Brasil. E aí começa a surgir uma pequena incoerência. A busca pela performance está fazendo a gente se afastar do nosso resultado real. E a qualidade de vida e a saúde, tudo mais que vem junto, então, nem se fala. Nosso papo de hoje é convidar você a pensar até que ponto que a gente está permitindo que todas as cobranças externas conduzam a nossa vida. E para a gente conseguir ter um pouco mais de subsídio e entender os detalhes, a gente está aqui com a Carol, nutricionista da Vital Atma há mais de 10 anos, com total conhecimento fisiológico do nosso corpo. E para brilhantar ainda mais, Shiraijan, que há mais de 30 anos auxilia pessoas, através do seu método SkyMind, a compreender e organizar melhor essas razões, pode-se dizer assim? Pode, perfeito. E para me ajudar nesse bate-papo, Diogo Tadei, consultor de empresa e de pessoas. Vambora. Com uma ampla bagagem, vai nos ajudar e decodificando todos esses detalhes e, mais do que isso, aplicar, talvez, na sua vida, pequenas mudanças que possam trazer grandes diferenças. Eu acho que esse é o nosso contexto para hoje. É esse. E aí eu queria começar indagando. A gente falou um pouquinho sobre toda essa cobrança externa, rotina e tudo mais. E aí, Shiraijan, você que atua com pessoas e performance de certa forma, a gente está vivendo ou a gente está seguindo um script pronto que a gente nem entende muito bem? É uma excelente pergunta. Obrigado por me receber aqui. É um prazer estar no Vitalcast, que é uma família que eu gosto tanto, da Vital Atma. Obrigada pela tua abertura inspiradora, porque realmente precisa chamar a atenção com profundidade para as pessoas sobre esse tema. Eu acredito que nós estamos perdendo a autonomia mental da nossa vida. Nós estamos sendo conduzidos através do celular, das redes sociais, do acelere, a perder, eu acho que a conexão mais importante que nós temos, que é a conexão com nós mesmos. Porque a partir do momento que eu estou sentado no meu local de trabalho e eu estou com a mandíbula apertada, eu estou com dor nas costas, eu estou sentada numa postura que eu estou rígida, porque eu abandonei o meu corpo, porque a minha mente está totalmente desconectada de mim, das minhas necessidades, eu perdi a minha autonomia mental. Então, como você mesmo trouxe a princípio, eu começo a seguir um script que não é o meu script, que não é um script que atende às minhas necessidades mais profundas, que muitas vezes nesse nível de distração e desconexão não atende nem os passos que eu preciso tomar para cumprir os meus sonhos. E quando nós falamos de produtividade, se essa produtividade está custando o mais básico, que é a conexão comigo, que é a minha saúde e com a conexão com as pessoas que eu amo, então eu pergunto para quem nos está escutando, quanto vale realmente esse resultado laboral se o preço que você está pagando é tão alto? E o meu carro-chefe no SkyMind é o trabalho com a mente. Por aí que a gente vai entrar na nossa conversa também, né? Com essa resposta a gente já viu que o assunto tem muita profundidade para a gente trabalhar aqui hoje, né? Conversar e bater esse papo importante. Eu queria ainda perguntar para você, Shiraijan, depois quero a Carol, né, também trazendo essa questão fisiológica, biológica e da nutrição toda. Como é que você percebeu? O Lucas trouxe 30 anos, né? Que você vem trabalhando com relação a esses temas todos. E tem uma percepção de que a gente está num momento muito novo. Sim. Dessa velocidade. Como você acompanha a esse tempo? Tenho curiosidade de saber assim, a tua percepção ao longo desses 30 anos e os estudos todos, né, da antroposofia e tantas coisas, né, que você deve ter estudado também para trás, sobre
essa mudança da mente. Quando que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu na tua percepção? Queria que você trouxesse um pouquinho disso pra gente. Eu acho que a maioria de nós aqui somos dessa época antes da internet, né? Nessa mesa. Nós tivemos o privilégio de viver num mundo onde a internet não existia. E eu acho que ali foi um marco muito grande, né? E a percepção que eu tenho mais forte, sendo terapeuta e guiando, facilitando retiros em mais de 13 países, é o que as pessoas estão vindo buscar agora. Em sessões de terapia, as pessoas estavam trazendo questões, rupturas emocionais, né, quebras financeiras, divórcios, lutos, coisas comuns, né? Mas a partir nesses últimas décadas, eu quero dizer, as pessoas estão trazendo muita ansiedade, muito acelere, muito burnout, muita falta de propósito, muito isolamento social, muita conexão com o celular, como você mesmo falou, né, Lucas? As pessoas que estão nos escutando, que acordam de manhã e a primeira coisa que você pega é isso aqui, de novo, eu questiono a tua liberdade. Não há uma autonomia se o teu primeiro impulso é sempre o celular. Então, eu sinto que houve uma entrega, como um surrender. Eu entreguei a minha liberdade, a minha autonomia para o mundo digital. E nesse contexto, eu vejo que as temáticas das buscas das pessoas estão mudando. Então, talvez a pessoa está dando muito menos conta agora das suas relações, está tendo muito mais desafio em ser produtivo no trabalho, não por uma questão de passar por problemas pessoais que nos acodem a todos, como as perdas e os quebras emocionais, mas porque ela está sendo exposta a algo que ela nunca foi exposta antes, que é o constante bombardeio da mente te pedindo distraia-se, distraia-se, distraia-se. Eu trabalho nos Estados Unidos agora com treinamento para residentes e médicos em um hospital na Carolina do Norte só sobre burnout médico. E tem essa choque de gerações agora acontecendo, que são os médicos que estão formados, a minha área que eu trabalho é cirurgiões, há 30 anos, e os residentes que estão chegando agora. E eles falam, nossa, os residentes reclamam demais, né? A nossa vida era muito mais difícil antes, tal. Só que eles não tiveram um bombardeio mental, digital, na formação deles, não teve toda essa distração extra. Então, eu sinto que quando as pessoas estavam vindo trabalhar um divórcio, a gente tem algo muito tangível, que tem passos que você trabalha. E a pessoa não está exposta a isso de uma maneira tão intensa como no digital. Mas quando o teu trabalho te faz olhar para isso, e aí você já tem, como o Lucas falou, as trocentas notificações, que já é a primeira coisa que a gente vai deixar aqui de dica. Se você não tem uma necessidade vital no seu trabalho, desconecte todas essas notificações que estão te fazendo aquele convite, distraia-se, distraia-se, distraia-se. Então, eu acho que, en passant, são essas as diferenças que eu estou vendo agora. E essa percepção, Carol, na parte biológica, né? Puxando um pouquinho... O que você conecta com esse tema que a Sheradia trouxe pra gente? Eu acho que o mais simples do cotidiano, assim, é que fica tão evidente esse distraia-se que a gente esquece de beber água. A gente esquece de se alimentar. Né? Tô puxando bem o peixe pro meu lado aqui, né? Claro. Pro lado da alimentação. A gente esquece de mastigar. Quantas vezes você vai no lugar, as pessoas, quando sentam para fazer a refeição na mesa, né? Quando não estão na frente da TV ou fazendo a refeição mesmo, olhando no celular, né? Então, ela tá ali, ela tá distraída olhando no celular. Ela tá mastigando bem esse alimento? Ela tá sentindo o sabor? Né? Então, tipo assim, eu acho que toda essa questão que a gente está trazendo agora é importantíssima, porque eu não estou entrando nem ainda em questões metabólicas ou de digestão, ou de nada disso, mas o simples, o básico, que é eu sentar com calma, comer devagar, né? Mastigar bem. É o início de tudo. O início de tudo a gente já está se perdendo. Até antes, né, das escolhas dos alimentos. Escolhas alimentares. Para entrarem dentro dessa velocidade toda que, como o Lucas trouxe, me exige que eu seja múltiplo, né, e performático o tempo todo em várias camadas, né? Então, até para a escolha do alimento. Sim. E tem muito essa questão eu queria muito da Sheradia também, esse olhar
conectado com a alimentação que tem a presença, né? De sentir o sabor, de poder verdadeiramente estar aqui olhando no olho. De estar com a tua família, fazendo uma refeição na mesa. O quanto que isso diz sobre qualidade de vida, o quanto diz sobre saúde mental, né, integral. Porque conforme a Carol falou agora, essa conexão com a família na hora da mesa, né? Isso aqui é uma barreira da conexão com a família. Uma das ferramentas que nós entregamos no SkyMind, nós vamos dar aqui um spoiler para que vocês possam levar para casa, eu convido as pessoas sempre a fazer esse exercício. Então, você agora vai ser o seu próprio laboratório. E eu convido as pessoas que pensem em algo que elas precisam fazer amanhã. Você já me ouviu falar nisso, né, Carol? Pense em algo que você precisa fazer amanhã. Qualquer coisa. Traz isso para tua mente agora. Lucas, que a gente vai te pegar de primeira vez, então você faz. Põe na sua mente esse algo que você tem que fazer amanhã. E o segundo convite é pense em algo que você precisa fazer aqui e agora, nesse momento, nesse instante. Escolhe algo. Escutar-nos, respirar, certo? E o terceiro passo dessa experiência é pensa esses 2 pensamentos no mesmo segundo, no mesmo instante de segundo. O que você precisa fazer amanhã e o que você precisa fazer aqui e agora. E a pergunta é, você consegue? Consegue ter 2 pensamentos no mesmo instante? Com certeza não. Então, comprovado cientificamente, você é seu próprio laboratório, a mente, o que é um grande presente, essa mente ela é tão perfeita como ela foi desenhada, que ela não tem a habilidade de ter 2 pensamentos ao mesmo tempo. Então, se eu estou na minha mesa na hora do almoço com a minha família e eu estou pensando na minha conta de cartão de crédito, eu não estou com a minha família. Se eu estou na frente da minha família, numa conversa, mas a minha cabeça está pensando no que eu vou falar para o meu chefe nessa reunião amanhã, cientificamente, eu não estou. E aí gera essa desconexão. Se eu estou no trabalho pensando nas minhas férias, eu não estou no trabalho, não vou ser produtiva. Aí eu estou nas férias pensando no meu trabalho. Então, esse convite que a Carol trouxe agora também, de sentir os sabores, se eu estou comendo e eu estou pensando em outra coisa, aonde o meu pensamento vai a minha atenção. E aí, né, Carol, eu queria que você falasse sobre isso. O que acontece quando uma pessoa não sente o sabor do que ela está comendo? Ela come mais, sim ou não? Qual é a tua percepção sobre isso? Na verdade, quando ela come distraída, ela tem uma tendência a comer mais rápido porque ela mastiga menos. Então, ela tem uma tendência a comer um volume maior de alimento do que ela precisa para se tornar saciada. Justamente porque a atenção dela não está ali. Né? Então, isso também tem a ver com o processo de saciedade, né? Quando a gente começa a se alimentar, o nosso cérebro ele leva um certo tempo ali para entender, opa, comi o suficiente, estou saciada, posso parar de comer. Se eu não mastigo bem, se eu estou distraída, neste período de tempo que eu deveria levar para ficar saciada, eu comi muito mais do que eu deveria para me tornar saciada. Isso sem falar na parte digestiva, né? Então, se eu mastigo menos, esse alimento vai em maior tamanho para o meu estômago, eu preciso, né, ter uma produção maior de ácido clorídrico para digerir aquele alimento. Provavelmente eu vou levar um tempo maior de digestão. Com isso já impacta totalmente a absorção, principalmente de complexo B, vitamina B12. Imagina. Então, só de não mastigar bem, só de almoçar ou jantar ou fazer uma refeição olhando no celular, eu já começo a atrapalhar toda a minha cadeia ali digestiva, digestória, né? Então, é muito importante. Conectando o que você trouxe desses 30 anos, né? E olhando um pouco, porque a Carol trouxe agora, mais a presença, e a gente não tinha celular há 20 anos atrás, mais ou menos. O que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? Se a gente, nem os nossos pais, avós e nós, a gente não começou a jornada da alimentação com telas, né? Malemar uma televisão ali, ainda assim. Agora, os bebês, eles estão com os tablets desses tamanhos, incrível, assim, o tempo inteiro, não sabendo o que eles estão comendo, nem se eles estão gostando direito. E o que pode impactar, né, esse recém-nascido, né, na tua qualidade de
vida como um todo, né? A própria introdução alimentar, o tempo hábil certo de você introduzir o alimento para o bebê é importantíssimo, pensando em paladar, pensando se ele vai aceitar ou não o alimento, pensando se lá na frente ele vai ter uma restrição alimentar ou não. Né? Então, nossa, se a gente começar por esse assunto, a gente vai ficar até amanhã, porque... ele é complexo. E uma coisa que você falou agora tão importante, Diogo, que eu gosto de convidar os pais também, é que às vezes, né, nesse quesito da mente, né, da ansiedade, da desconexão, às vezes as pessoas, elas estão trabalhando tanto para ofertar algo para a família, você está tão enfocado em ter resultado para prover para sua família, né? E tem algo dentro de nós que pensa que a herança que a gente vai deixar para nossa família física, de patrimônio, é mais importante que a herança comportamental. Mas comportamento também é herança. Então, quando eu estou no celular e os meus filhos estão vendo, eu estou deixando essa herança comportamental para eles. Quando eu estou ausente ou cansado, irritado, eu estou deixando essa herança comportamental. E que às vezes, quando as pessoas que estão agora despertando para fazer mudança de carreira, para diminuir o acelere, para ter uma vida mais simples, não passar uma necessidade, mas para ter uma vida mais natural, mais equilibrada, talvez aquela criança, aquela família vai ter menos brinquedos, talvez não vão trocar os celulares todos os semestres, talvez não vai ter a troca do carro anual, mas vai ter algo tão incrível que é esse espaço onde as crianças estão recebendo essa herança comportamental que muitas vezes é muito mais importante que uma herança patrimonial. Então, às vezes, nos perguntarmos assim, eu estou fazendo esse esforço todo para minha família, mas qual é o preço que eu estou pagando e qual é a herança comportamental que eu estou deixando com essa atitude também, né? Perguntas para nós refletirmos. Eu complementaria um pouco sobre isso, esse apanhado do que a gente falou aqui um pouco. Estava vendo recentemente um estudo mostrando que quando se fala de jovens casais, por motivos de cansaço, eles estão começando a esquipar o almoço de família de fim de semana. Então, ele não reúne mais a família. E ele tem a desculpa perfeita. Estou muito cansado porque trabalhei muito. O trabalho sempre dá uma passibilidade nas coisas, né? Falar que está trabalhando, está tudo bem. Só que com isso, além dele criar essa desconexão que a gente falou, e aí até a gente falou sobre o almoço, ele também não cria, se ele tiver filhos, esse histórico, essa cultura. Então, ele normalizou não ter laços. E tudo isso com essa chancela do trabalho. De fato, a gente sabe que por N motivos, a gente vai falar um pouco mais para entender se faz sentido ou não, existe uma cobrança sobre resultado e tudo mais, mas o que a gente pode falar dessa leitura até agora é que a gente está talvez se enganando um pouco, a gente está usando ali uma bengala para justificar más escolhas, então eu vou comer rápido, mas eu vou absorver menos nutriente, eu vou falar com todo mundo pela conectividade, mas ao mesmo tempo eu não vou absorver nada, não vou entender nada, e aí eu vou criando uma falsa ideia de resultado na minha vida. E aí a gente tem as bengalas da velocidade, então assim, nossa, eu comi rápido, como mais, quero emagrecer rápido, eu vou lá apelar para tal coisa. Ou quero estar perto de todo mundo, vou fazer um meet com a minha família, mas eu não vou estar junto de verdade construindo uma casa na árvore. Vocês têm essa sensação que talvez a gente está subvertendo de forma rasa as coisas e se iludindo? Seria por aí, talvez? Eu acho que tem muito exemplo disso, assim, acho que você está coberto de razão. É a justificativa que vem no mundo do autoconhecimento da percepção que o meu valor vem através do resultado. Que o meu valor como ser humano vem através do resultado. Então, eu vou me esforçar, eu preciso trabalhar, porque a percepção que eu tenho da minha valiosidade é se eu dou resultado ou não. E hoje em dia eu vejo que as empresas contratam pelo currículo, pelo teu histórico, pelo teu currículo, mas muitas das demissões são por falta de habilidade branda, que é eu não saber controlar o meu próprio estresse, a minha própria ansiedade, eu não saber fazer resolução de conflito na equipe, eu não saber, a gente vai ter que bater meta, troca, criamos produtos novos, né? A Vital está sempre inovando, trazendo produtos novos, tudo isso exige que a gente ponha uma energia e aí começam esse esforço por aprender, estudar, trabalhar, mas esse esquecimento dessas habilidades brandas que precisa acompanhar esse profissional. E uma outra coisa que vai paralela com isso também é quando eu estou tão enfocado no resultado,
eu começo a gerar um ambiente de competitividade também no laboral, que te priva muitas vezes de uma coisa muito importante, que são as relações. Que você quer trabalhar, né? Você que está 10 anos na Vital, né, Carol? Sim. Gerando essa conexão laboral, que é uma relação que se torna uma família, né? Então você também está perdendo essa outra coisa, porque nesse acelere todo, essa joia de entender que muitas vezes nós passamos muito mais horas no ambiente laboral do que com a nossa própria família. Então, não está gerando conexões nem em casa e não está gerando conexões no laboral. E aí a gente começa a entrar por onde é que eu vou encontrar essas vazões de conexões. Aí a gente pode ser que entra no álcool excessivo, nas horas de tela, eu vou relaxar passando o dedo, fazendo o scrolling, começam os vícios em dopamina. Na própria alimentação. Vamos lá, na própria alimentação. E ela tá totalmente ligada aí, né? Sim. Porque bem com o que o Lucas trouxe, é a questão da ansiedade, né? Sim. Então, eu tô muito ansioso, isso vai me refletir nas minhas más escolhas, né? Então, eu escolho me alimentar mal, ou não escolho, eu acho que talvez até as pessoas, do que você trouxe, as pessoas, às vezes, elas estão tão na onda que elas não têm nem essa consciência, né? Não é a consciência do que eu escolho, exato. É o automático que É o vai automático que me isso, faz né? fazer más escolhas. Então, eu Sim. vou porque é mais rápido, eu vou para um alimento que já está pronto, industrializado, eu não me exercito, né? Então, eu estou ansiosa, eu vou comer um chocolatinho. Nossa, eu trabalhei tanto, eu mereço comer um docinho. É o famoso eu mereço, né? As recompensas. As recompensas, né? E aí já começa a trazer toda a parte nutricional, a parte de excessos, né? Ou faltas, né? Então, nossa, eu tô me sentindo tão cansada. De repente, preciso de um suplemento para melhorar minha energia, mas eu tô fazendo o básico, eu tô me alimentando Calma, bem. que já a gente vai falar sobre suplementação, né? que é um assunto importante, mas eu acho que a gente podia estressar um pouquinho mais, a gente falou de toda essa rotina, esse contexto, nas consequências desse modo de viver no nosso organismo, o que ele altera, o que ele gera, é o cortisol que sobe, a insulina, e quais são as possíveis consequências disso a médio e longo prazo? O estresse, ele expolia vários nutrientes, principalmente micronutrientes, né? Então, vitaminas do complexo B, B12 e principalmente eu sempre gosto de olhar um pouquinho com mais carinho para o complexo B, porque as vitaminas do complexo B, elas entram em muitas reações bioquímicas, né, biológicas no nosso organismo. Então, ele está associado aí a melhora de sono. Então, quem está estressado não dorme bem, melhora de memória, concentração, sistema nervoso central de uma maneira geral. Então, para quem treina, por exemplo, é importantíssimo o complexo B, porque as pessoas falam muito de macronutrientes, né? Eu vou treinar, eu preciso comer proteína. Eu vou treinar, eu preciso do carboidrato. Então, tipo assim, os macronutrientes sempre estiveram muito em alta, né? Todo mundo sempre fala muito, né? Mas para que essas reações bioquímicas aconteçam no meu organismo, eu preciso dos micronutrientes. E onde eu encontro os micronutrientes? Numa alimentação variada, né? Então, vitaminas minerais, a gente vai toda nutricionista fala, comer frutas, verduras e legumes, né? Então, todo esse excesso de atenção e de estresse e de compromisso, isso traz, além de uma falta de calma na hora da ingesta do alimento, traz pra gente a falta de consumir bons alimentos. Isso traz as faltas nutricionais, né? E aí, o que acontece? Geralmente as pessoas conversam muito com amigos que falam, nossa, eu tô me sentindo muito cansada. Você não me indica um suplemento para melhorar minha disposição, para melhorar meu foco, para melhorar minha atenção? Fórmula mágica, né? Certo, sim, a gente pode até ver, mas você tá se alimentando bem? Né? Você está comendo o que a gente sempre fala também, o básico, né? Nutrientes de qualidade. Nem sempre, né? Acho que na grande maioria das vezes não. Então, com a vida acelerada, a gente come muito errado e aí esse excesso ou falta acaba impactando no nosso dia a dia, né? E a falta de descanso também, né? Que eu acho que é outro pilar, assim... A gente pode falar aqui muito tempo de nutrição, mas, assim, eu acho que em todos os últimos congressos que eu tenho ido, essa questão do descansar, da qualidade do sono, impacta totalmente, né? Então, é nutrir-me muito bem, é dormir bem, é me hidratar bem, é fazer exercício. Então, são vários hábitos de vida que vai fazer a gente se sentir bem, a gente ter saúde, né? E a gente combater o estresse, a gente combater a alta do cortisol e ir um pouco na contramão dessa vida acelerada, né?
E é isso, assim. Você falou um pouco da questão do descansar, né? Que até falar da importância do sono, quando se fala muito de performance, parece até que a gente está sendo antagônico, e eu acho que tem que ser. Eu queria trazer para a conversa aqui o conceito do ócio criativo. Se não me engano, é Domenico De Masi. Domenico De Masi, né? Onde o estar livre para pensar livremente eleva a sua qualidade. E dependendo da sua área de atuação, eu, por exemplo, que atuo na área criativa ali, é ferramenta de trabalho. Aí sim eu estou falando de desenvolver a performance e entregar mais e melhor. Trago isso porque você está aí há 30 anos convivendo com pessoas em vários lugares do mundo, e a gente falou muito dessas mudanças abruptas, talvez mais recente. Mas quando você olha assim toda essa tua bagagem com várias situações, você entende que lá atrás, quando os hábitos eram outros, as buscas eram diferentes, os anseios e as mazelas eram diferentes, e em que momento talvez isso começou a se desvirtuar? Olha, eu fiquei pensando nisso que você falou do ócio criativo, né? E me lembrei de uma coisa bem interessante. Esse planejamento da nossa energia. Tomar nas rédeas na nossa mão as rédeas do planejamento do gerar energia e gastar energia. Então, por 20 anos, eu fazia entre 40 e, nos últimos anos, 100 voos ao ano. Então, era uma época muito, muito intensa, e onde eu estava com muita performance. Nós estávamos em 11 países, mas durante o ano, todos os anos, eu tinha uma pausa na Montanha do Cóndor, né, no sul do Chile, onde eu fazia um retiro de silêncio de 7 dias no bosque. Todos os anos era sagrado para mim, no começo do ano. Então, ali, naquele momento, era onde eu desenhava todo ano, naqueles 7 dias, numa cabana no meio do bosque, no meio do nada, desconectada do mundo, sem eletricidade, sem internet, do lado de um rio, que era onde era o meu chuveiro. E muitas pessoas produtivas hoje em dia, nesse olhar mais moderno e mais saudável da produtividade, estão olhando para esse manejo da energia, onde você não precisa se privar, tu pode ser produtivo, mas aonde você quer sair da tua zona de conforto, de fazer as coisas da única maneira que você acha que sabe. E uma pessoa que ela quer ter resultado e produtividade, ela precisa estar acompanhando a ciência, as pessoas que trabalham com comportamento e vendo qual é o movimento da mudança agora para esse equilíbrio. Porque alguns líderes ainda falam de enquanto as outras pessoas dormem, você trabalha. Eu acho que não é por aí, a minha visão não é por aí, sim. A visão da ciência também não é por aí. Funciona quando você tem 20 anos, mas a gente não está olhando para te arrebentar aos 20 anos. A gente quer que você construa uma família onde você não passou por 3 burnouts e você não está um alcoólatra ou viciado em comprimido e vai querer encontrar uma pessoa, um companheiro, uma companheira e formar uma família. Então, para mim, o que foi me ajudando nesse trabalho de estar em muitos países, eu trabalhei com a Live Nation 9 anos, com artistas famosos, viajando o mundo inteiro, viajei com a Beyoncé, vinha com o YouTube para o Brasil, mas eu sempre tive os meus momentos de pausa. Então, e era uma coisa que as pessoas falam, Shiradian, é fácil. Não, é uma coisa que a gente precisa se esforçar para manter, para esse espaço ser sagrado para você sentir que você merece dar uma pausa de um ócio criativo. E uma das coisas que está surgindo agora muito forte nos últimos anos é algo que se chama micropause, que são as pausas micro, que vão desde algo de um fim de semana a 1 hora por dia, ou você, entre pacientes, ficar 5 minutos na tua cadeira respirando. E quando a gente escuta isso, pensa que é uma bobagem, mas para o sistema nervoso e para esse recalibrar da nossa presença e o desacelerar da mente, essas micropausas entre clientes, entre pacientes, entre que você está quase chegando no trabalho, mas tem tempo e você estacionou e deu uma parada, que você colocou uma meditação guiada que fez sentido, ou até cantar uma música que te faz feliz, tudo isso ajuda. Então, de novo, é esse pedido, né? Não se distraia, e ao voltar a tua atenção para você, pegar as rédeas da tua saúde mental. Eu quero que as pessoas saibam que ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar.
É você que precisa te salvar. Então, que despertar essa curiosidade de como é que eu vou não me deixar arrastar pela correnteza, mas que eu tenha o interesse de ir atrás de aprender ferramentas, metodologias, práticas. Tem que provar de várias para saber qual que faz sentido para ti, porque nós somos diferentes, né? O Diogo é o Diogo, o Lucas é o Lucas, a Carol, nós temos necessidades diferentes. Então, eu sinto que quanto mais nós estamos nos afastando de nós mesmos, mais a gente fica nessa lavagem cerebral mais grupal do resultado. E quanto mais nós nos aproximamos de nós mesmos, vamos escutando as nossas necessidades mais únicas. Sim. E uma delas, para esse recarregar, é a necessidade da pausa. Eu quero trazer um ponto interessante. Você falou sobre as pausas, né? O Lucas trouxe a mente da pessoa que medita com mais frequência, e seja uma meditação mais longa ou meditações mais curtas, né? Teve um estudo, se eu não me engano, daqui do Brasil, do Einstein, que a Monja Coen participou, que ficou claro nesse estudo que essas pessoas conseguem resolver questões mais complexas. Desenvolvimento do hipocampo, né? Exatamente. Então, a potência que é isso que a gente estava falando um pouquinho agora do silêncio, conectando com a alimentação, da presença, do mastigar, da escolha do alimento. E eu conecto isso com uma palavra que você trouxe da distração. E eu fico me perguntando, quando vocês estão falando de distração, o Lucas falando de distração, o Carol falando de distração do quê? Para mim é de si. É de si. Porque o que a gente faz para obter resultado é invalidar o que eu preciso e encaixar no que está sendo pedido de mim externamente. E quando eu invalido o que eu preciso e eu encaixo no que está externo, eu passo por cima de mim mesmo. Então, às vezes, quando um adolescente está escolhendo a profissão, ele quer trabalhar numa coisa, mas a família é contra. Então, ele começa a se invalidar e encaixar. Quando eu tenho clientes, por exemplo, que chegam para trabalhar em terapia e eles estão em empresas incríveis, só que os chefes são super agressivos. Eles aguentam grito, humilhação em reuniões de empresas de alto calibre, onde se jogam objetos na mesa, residentes de medicina que passam por retaliações por alguns médicos que os estão treinando, mas você aguenta, porque você quer se certificar, e você começa a treinar e a se educar e a se programar a aguentar, a encaixar e a negar a tua necessidade. Isso que a gente não está falando nem de relações ainda, né? Estamos falando aqui nesse nosso tema. Então, quando nós nos perdemos de nós mesmos, a gente vai perdendo cada vez mais essa chispa de sentir quais são os meus princípios e valores e por quanto eu estou vendendo os meus princípios e valores. E olhar para isso como se não fosse um comércio que seja legalizado. Não é legalizado. Quando eu começo a vender os meus princípios e valores por resultado, ou por encaixar, ou por necessidade de pertencimento, né, as pessoas aqui estão tendo um comentário racista, eu vou rir também porque eu quero pertencer. Eu vou ter um comentário misógino, eu vou rir também porque eu quero pertencer. Eu vou me distanciando de mim mesmo, de mim mesmo, de mim mesma. E chega um ponto na nossa vida que existe um quebra. Geralmente esse quebre vem a partir dos 40, que é quando o nosso subconsciente começa a sentar no banco da frente do carro. Né? A gente fala que até os 40 está o consciente ali tomando decisões, a gente está escolhendo profissão, né? Os companheiros. Mais dos 40 para frente, muito do subconsciente começa a sentar no banco de frente do carro. E aí, tudo que eu neguei vem com força. Tudo aquilo que eu neguei vem com força. Então, respondendo a tua pergunta do que a gente se distrai de nós mesmos. E aí, quando chega essa segunda metade da vida vem com, nossa, preciso mudar o meu trabalho, estou me sentindo sem propósito. Quantas pessoas chegam em consulta sem propósito, que é uma das coisas que traz muito ansiedade, né? Essa sensação de eu não tenho propósito. Chegam vontades de divórcios, chegam depressões, chegam crises existenciais que são decorrentes disso. Me lembra muito de olhar para mim e não ser o meu melhor amigo, né? Isso. Não gostar de quem eu sou. Isso. De ter me escondido tanto nessa jornada, de ter que pertencer, me adequar e encaixar e negar, eu perco
talvez a jornada que me vem, essa palavra linda, que é uma jornada de uma autodescoberta, porque a gente vai se transformando, é a autenticidade, né? A autenticidade, que palavra. É a primeira coisa que a gente vende para se encaixar. Sim. Eu diria que, com tudo isso, além de perder a autenticidade, a conta vem fisiologicamente falando também, imagino eu. Tem muitos transtornos alimentares que estão ligados exatamente nisso, né? Se encaixar no padrão. Então, não é a questão de entender, né? E escolher, eu quero ter uma vida mais saudável, para ter saúde, né? Para ter, de repente, uma longevidade, uma velhice mais saudável, ou cresci numa família, né? Quando você cresce dentro desse contexto também facilita. Mas não, é o tal do vou me encaixar nos padrões, né? Então, eu não vou na academia porque eu entendo que aquilo me faz bem, porque é uma válvula de escape, independente do motivo. Sim. Eu vou porque eu quero me encaixar. Então, aquilo que deveria ser algo bom, acaba virando um problema, né? Nos últimos anos, até tem tido, assim, uma ascensão tanto da prática esportiva, quanto da busca de suplementos. O mercado do wellness como um todo despontou. Um app de meditação foi o primeiro mais baixado do ano, há 2 anos atrás. Graças então, assim, a gente percebe que as pessoas estão buscando, talvez. O que até é estranho, porque na época onde mais se tem informação, parece que os caminhos estão um pouco obtusos. Mas eu queria perguntar para você, Carol, para essa pessoa, assim, esse carinha que a gente está debatendo em cima dele ao longo desse bate-papo, quais seriam as dicas essenciais que você traria para essa pessoa para que ela comece a mudar? E aí, no seu caso especialmente, eu falo num contexto fisiológico, de cuidado físico com o corpo e com a mente. Eu acho que é o que a gente já vem tratando, né? Que são os pilares que eu já citei, né? Então, dentro do que me pertence, que é a nutrição, né? Porque é aquilo lá que eu já citei, né? A gente tem que dormir bem, descansar, tará. Mas dentro da nutrição, então, ter uma dieta saudável. A gente, um bordão que a gente usa muito dentro da nutrição hoje é descasque mais e desembale menos, né? Comida de verdade, né? Exatamente. Então, consuma comida mesmo de verdade, que é o que a gente consumia quando a gente era criança, né? Então, consuma mesmo arroz, feijão, lentilha, né? Que substitui o feijão, macarrão, carnes, verduras, frutas, legumes e menos produtos industrializados. Acho que isso é a base de tudo, né? E fraciona a sua alimentação. Lógico que a dietoterapia, né, ela é específica para cada um de nós, né? De acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que a gente busca, quem treina, quem não treina, mas de uma maneira muito generalizada. Alimentação saudável, se alimentar de 3 em 3 horas ou quando se sente fome, né? Mastigar muito bem os alimentos, isso é importantíssimo. Se hidratar bem, né? Então, ter uma alimentação variada, diversificada. É a base da base, né? Então, após isso, aí é individual, né? Carol, então se a gente for resumir, eu posso falar que 3 sugestões iniciais é o quê? Menos fast, mais food, beba água e mastigue. Isso aí seria o arroz com feijão, literalmente, para renovar os hábitos pensando em melhor qualidade de vida. Agora, ultimamente também a gente tem ali comprimidos, e eu estou falando de ativos sintéticos, de medicamentos mesmo, para praticamente tudo. Para dormir melhor, para performar melhor. A gente não consegue encontrar ativos naturais que também nos ajudem nessa busca, mas com mais segurança, pode-se dizer assim? Os suplementos naturais, eu brinco, eu falo, a gente nunca compara a ação de um medicamento com a ação de um produto natural, né? Mas o produto natural, sim, dentro de um contexto, os nutrientes, ele vai ajudar a eu melhorar vários sintomas e trazer qualidade de vida, né? Então, eu sou super, hiper, mega a favor da suplementação, desde que bem direcionada, desde que bem indicada, né? Por quê? Porque mesmo que a gente, vamos supor que é o melhor dos mundos aí, né? A gente consegue ter uma alimentação variada, a gente consegue ter uma alimentação fracionada, eu consigo parar certinho para comer com a minha família, respirar, mastigar, eu me hidrato bem, eu faço exercício, eu durmo bem, né? Melhor dos mundos. Mas tem alguns nutrientes, eu gosto bem de pegar o ômega 3 como exemplo, que mesmo que a gente se alimente bem, é muito difícil a gente conseguir, via dietética, a quantidade de ômega 3 que a gente precisa no dia, né? A Organização Mundial preconiza aí a suplementação de 1 grama de ômega 3 por dia para prevenção de doenças. Olha. Porque o ômega 3 ele é um nutriente essencial.
O que é o nutriente essencial? É aquele que é essencial, que o nosso organismo não produz, então eu tenho que pegar via dietética. Tá, então, fontes alimentares desse ômega 3. Peixes de águas profundas e frias. O nosso peixe, grande parte do peixe, maior parte do peixe que a gente consome no Brasil é criado em cativeiro e as nossas águas são quentes. Então, a gente não pode dizer que eu vou comer um peixe e vou ter essa quantidade de ômega 3 no meu dia. Então, o ômega 3 é um suplemento que seria indispensável. Eu até brinco, eu falo, nem tá conversando comigo, não sei nem quem é. Eu já tô indicando ômega 3. Porque eu sei que eu tô fazendo um bem para aquela pessoa, por ser nutriente essencial. Ah, legal. E quais são os benefícios do ômega 3? Nossa, milhões, né? Então, ele tá muito relacionado a bom funcionamento do sistema nervoso central. Então, melhora de memória, melhora de concentração. Não é bem o que a gente está perdendo com essa vida acelerada? Dizer, quando eu não lembro das coisas, pode ser falta de ômega 3. Pode trazer já. Com certeza pode ser deficiência de ômega 3. Além disso, o EPA, né, que é uma das frações do ômega 3, ele tem uma ação inflamatória, anti-inflamatória importantíssima. Né? Então, dentro de todo esse contexto, uma dieta inflamatória, do aumento do estresse, é muito importante eu ter ali um ingrediente anti-inflamatório. Então, o suplemento, ele vem aí como uma alternativa maravilhosa para a gente ajudar mesmo a gente suprir o que a gente não consome. Né? E também as deficiências. Aí as deficiências já é outra conversa. Né? Mas, assim, eu vejo a suplementação como algo magnífico. E hoje a gente tem muitas empresas que trazem fórmulas, o que a gente chama de clean label, né? Que são fórmulas limpas. Então, empresas que olham realmente o que tem dentro daquela cápsula, né? Porque não adianta nada eu colocar um óleo premium do ômega 3 que vem do Canadá, né? Que é desodorizado, e eu colocar um corante amarelo, vermelho, 14. Super alergênico, né? Então, hoje em dia a gente tem empresas que olham realmente tudo que tem ali dentro, né? Então, não vou colocar nada ali que faça mal para o organismo, né? Então, para mim, eu acho que de uns anos para cá existiu uma virada de chave das empresas aí em relação à suplementação, né? Então, eu sou super a favor e acho que soma muito. Tanto nesse sentido que eu falei, para você compor algum nutriente que falta da tua dieta, quanto para melhora de sintoma mesmo, né? Então, eu já estou sentindo muita dificuldade para dormir. Eu já estou sentindo falta de energia. Então, eu vou, sim, lógico, a base, eu vou modular a dieta. É básico, mas eu tenho aí como colocar uma coenzima Q10, como colocar um complexo B, né? De repente, até um própolis para melhorar a minha energia, fazer um combo. Então... Eu ia até pedir para você me ajudar a gente entender melhor o que esses ativos fazem. Você falou, por exemplo, do ômega, do DHA, né? Sim. Da coenzima. Como que eles atuam assim? Qual que é, da forma mais... você vai tomar isso daqui, pode ajudar em tal área, para deixar até um pouco mais lúdico para nossa audiência. Geralmente, Lucas, como que a gente faz uma indicação de suplemento? Pelo sintoma. Olha só. Né? Então, a gente faz uma anamnese. Então, você vai chegar para mim e falar, vai começar a conversar comigo. Ai, Carol, nossa, você vai se queixar. Eu falo, do que você tem queixa? Queixa todo mundo tem, né? Ai, Carol, nossa, eu trabalho demais, eu tô me sentindo muito cansada. Eu tô tão cansada que eu não consigo me exercitar, eu tô dura e tarará. Eu vou falar, primeiro de tudo, você tá descansando bem? Tá, eu consigo ter 6, 8 horas de sono tranquilos, legal. Então, a gente já sabe que o sono tá ok. Então, lógico, a gente vai olhar dentro do que eu consigo colocar de alimento. Sempre a gente vai primeiro para alimentação, né? Então, a alimentação já tá ok, já tá variada, legal. Tá, e o que eu posso de suplemento incluir nessa alimentação para que esse sintoma seja suavizado, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí da melhora da disposição, que eu peguei o gancho da conversa aqui, né? Eu posso colocar uma coenzima Q10, por exemplo, que está super em alta hoje em dia, né? A coenzima Q10, ela participa do processo de produção de energia. Então, ela fica lá dentro de uma organela celular que fica dentro da nossa célula, que são as mitocôndrias, e ela participa de uma reação bioquímica que chama ciclo de Krebs. Então, ela fica lá ajudando a transportar os elétrons para que aquela reação bioquímica aconteça e para produzir, energia, ATP. Então, ela é indispensável para a produção de ATP. E as células, e quanto mais mitocôndria eu tenho,
mais produção de energia eu tenho. Então, a sensação é de se sentir mais disposto. Então, ela é um dos ingredientes legais que a gente suplementa, pensando em produção de energia, sim. Além disso, para quem ela pode ser usada, por exemplo, como forma preventiva. Para aquelas pessoas que têm histórico de doença cardiovascular na família, por exemplo, a coenzima, ela tá muito presente nos tecidos que precisam de muita demanda energética. Então, cérebro, coração, que pulsa o tempo inteiro. Claro. Né? Então, ela também é utilizada aí para prevenção de doenças cardiovasculares. Né? Então, todo nutriente você pode usar ele aí em estratégias de prevenção, em estratégias de melhora de algum sintoma, né? Lógico que dentro de um contexto, né? Dentro de estratégias, mas geralmente a gente encaixa o suplemento assim. Você tem uma queixa, um sintoma que você quer melhorar. E aí, dentro desse contexto, a gente vai modular a sua alimentação para que você tenha os nutrientes certos, para que o seu organismo funcione bem e você melhore esse sintoma. E os suplementos alimentares que vão dar esse apoio. Lucas, entendeu? Fiquei curioso para ela falar de outros. Eu ia falar justamente isso. Eu quero saber mais. E para a imunidade, por exemplo? Claro. Se eu entendi certo, a gente está falando que através de um suplemento natural eu consigo ajudar meu corpo a buscar coisas que todo mundo quer, como a gente falou sim. tanto de energia, de foco, de performance Sim. aqui. Então eu tenho caminhos para buscar isso de forma mais saudável Sim. e sem usar um energético, por Sim, exemplo, sim. que traz Com junto certeza. consigo uma série de malefícios. Então, assim, eu não sei se você pode, se é permitido, mas assim, se fosse pra gente elencar ali o top 3, top 4, que assim, ó, faz sentido, te ajudaria no cérebro, no seu descanso, no seu humor, o que você indicaria? Quais ativos? Aí você me deixa numa saia justa, porque eu falo muito essa palavra, depende. Não, cada caso Né? é um Mas caso, traz né? de forma Porque mais genérica, curiosa, por exemplo, a depende, gente fala da assim. imunidade, acho que são coisas Mas importantes algo pra- que eu gosto muito, ômega 3, assim, Esse aí já... disparado. Esse eu já aprendi. Esse é o doutor Eduardo Silva, que já esteve aqui, que é um neurocirurgião Sim, aqui em Rio Preto, né? Já esteve aqui. Ele veio desde o começo dos seminários do Sky Mind aqui em Rio Preto, há 15 anos atrás, ele dizia para todas nós, as instrutoras, ômega 3, ômega 3. Era o mantra. Sim. Então, esse é o meu favorito também, Carol. Mas o ômega 3, ele tem um superpeso pelo que eu acabei de explicar, né? Por ser difícil a gente conseguir via dietética. Então, tipo assim, tem muitos nutrientes. Ah, tá bom, eu amo, gente, sou super fã de complexo B. Mas se você tem uma boa alimentação, as vitaminas do complexo B, a gente não precisa de uma grande quantidade diária. Então, se você tem uma dieta diversificada, provavelmente você consuma as vitaminas do complexo B que você precisa no teu dia. Então, se você falar, se você tiver que indicar um complexo B ou ômega 3, lógico que eu vou indicar o ômega 3, mas tem suplementos que eu gosto muito. Um deles é o própolis verde, né? Então, o própolis verde, pra mim, assim, pensando em sistema imune, pensando em disposição, é outro suplemento que eu falo. Não tô nem vendo quem é. Você toma própolis? Eu tomo. Porque, né? Viajando, eu viajo com própolis na bolsa, tem ali, porque senão realmente é muito importante para o imune. E é algo que as pessoas que tomam sentem, né? As pessoas que tomam bons nutrientes, bons suplementos, né? Lógico que bem indicados, é uma vida antes e uma vida após, né? Mas, assim, os que eu gosto de pontuar, os que eu gosto de olhar, sem sombra de dúvidas, o ômega 3, um complexo B, né? Coenzima Q10, também está super em alta, e própolis verde, assim. Os outros, vai depender do contexto. Então eu faço uma atividade física. A creatina, eu também gosto muito da creatina. Fala pra gente da creatina. Tem uma coisa Creatina é sempre polêmica também, né? E é interessante porque ela não é só para essa performance muscular, né? Fala um pouquinho mais, que é a legal creatina, olha, gente, eu me formei faz um pouquinho de tempo, assim, mas a creatina foi um dos primeiros suplementos que começou a sair artigos de comprovação de segurança e de comprovação de eficácia, que ela é um suplemento realmente seguro e que faz efeito, né? Porque tem alguns suplementos que são seguros, mas que, tipo assim, se você tomar, não tomar, você não vai ver grande diferença, né? No caso da creatina, desde o começo, acho que todo mundo conhecia muito ela para atividade física, né? Porque ela é um aminoácido e ela é muito importante quando a gente pensa, quando a gente faz atividade física, principalmente uma atividade física de força, né? Ela incorpora dentro da nossa musculatura, irriga, na verdade, hidrata a musculatura e a gente consegue uma melhora de recuperação. Então,
o primeiro boom da creatina, que todo mundo conheceu ela, foi para performance. Melhora de recuperação de fibra, melhora de performance, diminuição de dor para quem treina muito. Depois ela foi sendo estudada muito para lesão, né? Muscular. Lesão muscular. Depois idoso, sarcopenia, mas tudo dentro desse contexto de melhora de recuperação de fibra muscular, de contexto de recuperação. E aí, mais recentemente, ela foi sendo estudada, e agora já tem bastante artigo que comprova a função dela no sistema nervoso central, né? Então, bom funcionamento cerebral. Então, hoje em dia, a gente prescreve creatina para um idoso, não só pensando na sarcopenia, mas pensando no bom funcionamento do sistema nervoso, da melhora da memória, da melhora da concentração, da melhora do sono. Até para gestantes, eu já vi algumas publicações, não grandes, mas que o pessoal já abriu, né, esse leque aí, até suplementação para gestante já está sendo estudado, né? Porque a creatina, assim como a coenzima Q10, ela também participa de produção de energia, de ATP, né? Então, cérebro é um órgão que precisa de muita energia, então, né? Mas, assim, esses 4, né, que eu citei, para mim, acho que é o que brilha os olhos, assim. Que é o Q10, né, que você falou? Que é a coenzima Q10, ômega 3, complexo B e creatina. E para uma geração que constantemente se autodiagnostica com ansiedade, que dorme mal, que acorda com o corpo moído, tem alguma coisa que a gente pode falar que é interessante? Ela vai começar assim, depende. Sempre. Sim, também acho que sim. Vai, Carol. É minha fala padrão, sempre. Todo mundo que vem conversar comigo fala, depende. Mas levando em consideração o nosso exemplo maravilhoso de que, né, se alimenta bem, eu gosto muito para modulação de cortisol do óleo de semente de abóbora. Explica pra gente antes, que assim, a gente falou até de cortisol, que todo mundo fala de cortisol, né? Mas o que é esse cara? Cortisol, quem que é o cortisol? O cortisol é um hormônio produzido por nós, né? Que a gente produz mais cortisol quando a gente está muito estressado, né? Então, geralmente, pessoas muito estressadas, você vai dosar o cortisol e, nossa, tá numa dosagem muito alta no nosso sangue. Então, e ele é muito ruim, né? O cortisol ficando alto é muito ruim. Então, tem alguns suplementos que ajudam a modular esse cortisol. Eu não uso nem a palavra abaixar o cortisol pensando em produto natural, né? Porque o produto natural, ele auxilia a modular, né? Por isso que eu brinquei no começo, falei que ele não tem ação de um medicamento, né? Sim. Mas o que acontece tem um suplemento que eu gosto muito, assim, que eu tenho até bastante prática com ele, que é o óleo de semente de abóbora. Então, o óleo de semente de abóbora que seja prensado a frio, né? Geralmente ele mantém uma quantidade muito alta de beta-citosterol. E o beta-citosterol é um antioxidante que tem ações incríveis no nosso organismo e uma delas é ajudar a modular o cortisol. Então, o paciente que está muito estressado, lógico, você vai fazer toda uma dietoterapia, né? Uma terapia, muito importante. Mas dentro da alimentação, o óleo de semente de abóbora, ele ajuda a ir normalizando esses níveis de cortisol. Então, é um suplemento que a gente usa aí como coadjuvante nessa questão de melhora do estresse. Mas eu acho que o estresse em relação à alimentação, ele vai muito mais comportamental. Então, eu jogaria muito mais para Shirajan e ficaria aqui como um apoio na alimentação, né? Então, ela, acho que de início, ela trabalharia muito mais as questões comportamentais em relação ao estresse, né? E eu ficaria aqui só, né? Porque o estresse, ele expolia alguns micronutrientes, inclusive complexo B. Então, a pessoa que está muito estressada, eu já ia aqui trabalhar em conjunto com ela, né? Eu tenho meu paciente, está muito estressado. Então, lógico que eu organizaria a alimentação sempre em primeiro plano, mas eu já olharia, né? Eu vou olhar uma B12, vou olhar um complexo B, um magnésio, né? Que é outro suplemento que eu gosto bastante. Mas a gente vem aí com a nutrição para apoiar esse trabalho. A gente vê o nível do convidado que a gente tem, que eles ajudam até na mediação do nosso lado, né? Mas eu vou acatar a sua sugestão, e aí eu jogo para a Shirajan, nos trazendo, assim como a Carol fez ali, talvez, dicas práticas, aplicáveis ali no dia a dia desse nosso personagem estressado, que ele poderia colocar na rotina dele. Você falou às vezes da música, da respiração, mas o que a gente pode sugerir ali objetivamente para ele melhorar essa rotina, essa qualidade de vida diária dele? Eu acho que, pegando o gancho da Carol, nesse casado da terapia e da nutrição, a primeira coisa que acontece, às vezes as pessoas chegam muito cansadas na terapia, chorosas,
pouco deprimida, sem energia nenhuma, e eu vou olhar as questões que ela está trazendo, mas eu geralmente peço, passa no seu médico e vamos pedir um exame de sangue. Eu quero ver como é que está a tua B12, a tua vitamina D, a ferritina. E às vezes a pessoa está com uma B12 em 200, né, Carol? Uma vitamina D em 20. Assim, a pessoa está se arrastando e não é, químico. Então, às vezes ela faz uma suplementação, ela volta para outra sessão e fala, meu Deus, eu sou outra pessoa. Peraí que a gente vai trabalhar com isso, mas agora eu estou viva. Toma uma injeção de B12, ela fala, meu Deus, eu renasci. Então, às vezes a pessoa está se culpando, está se dizendo, meu Deus, eu sou péssima, eu estou acabada, eu não sei o que é. E às vezes ela está com uma deficiência nutricional. Sim. E afeta todo o outro complexo, né? Bom, para a pessoa baixar esse nível de ansiedade, a primeira coisa é querer deixar de ser ansiosa. Queira sair do clubinho, não queira pertencer ao clubinho. Não queira chegar como uma coisa legal, estou tão ansiosa, aí eu vivo estressado como se isso fosse bonito. Né? Então, a primeira coisa eu diria, olha para isso e não normalize isso. A gente tem muitas pessoas que estão normalizando, ai, estou ansiosa, e fala até o que acontece quando está ansiosa, estou comendo demais. Tá, a gente já sabe o que está acontecendo, mas vamos sair? Né? Porque também nós acostumamos a ficar, a gente se adapta. Tem aquela história do cachorro que eu conto no seminário, né? Que uma pessoa estava conversando com o senhor e tinha um cachorro sentado do lado desse senhor. E o cachorro uivava, então o senhor não podia conversar com essa pessoa. E a pessoa falou, mas por que seu cachorro uiva tanto? Ai, não, meu cachorro está sentado em cima de um prego. Seu cachorro está sentado em cima de um prego e ele está uivando, está super desconfortável, ele não está amarrado, por que ele não sai? Eu falei, bom, porque dói o suficiente para ele uivar, mas não dói o suficiente para ele levantar. Então, a gente tem que olhar também esses momentos que a gente está assim, se queixando e tal, mas não está tomando as ações. Então, é não normalizar e entender que existe uma vida saudável te esperando ali na porta. E te perguntar quais são os teus sonhos. É um bom direcionamento também. Porque quando eu me pergunto quais são os meus sonhos, a segunda pergunta é, o que eu estou fazendo hoje em dia que me leva lá? Dormir assistindo Netflix até as 3 da manhã me leva lá. Ficar passando o dedo no celular 5 horas por dia me leva lá. Comer um balde de sorvete quando eu estou nervoso me leva lá. Ficar guardando ressentimento, soltar as minhas irritabilidades nas pessoas que eu amo de maneira agressiva me leva lá. Então, se eu estou ciente de aonde eu estou indo, eu vou começar a avaliar realmente se esse caminho que eu estou seguindo me leva para isso que eu estou buscando. E para o comportamental eu sinto assim, dizer para as pessoas, não desista de ser feliz. Não desista de ser feliz. Não desista de você. Eu vejo muita gente jogando a toalha. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não vou mudar. Isso é uma programação. Cada vez que você fala, outro dia eu faço, você está se programando. Cada vez que você fala, eu sou assim mesmo, nunca vou mudar, você está se programando. Então, se você não desista de ser feliz e não desista de você, todas as tuas atitudes já vão olhando e focada para esse norte. E como prática, acho que é a prática mais antiga do mundo, que está em todas as linhas de vertentes de pensamento, em diferentes caminhos espirituais, inclusive em religiões, é a atenção plena na tua respiração. A respiração é o que te mantém vivo aqui. Então, essa ancoragem no corpo, nessa parte da somática, que é outra área que a gente trabalha dentro dos retiros Sky Mind, a gente vem em Rio Preto 2 vezes por ano para trazer esse retiro para cá, e a somática é um dos nossos carros-chefes. E a somática é relembrar que a gente tem uma mente que às vezes você não pode confiar, porque ela vai te levar para o passado, você vai ficar remoendo coisas que não te agregam, não está olhando para o passado para você aprender os teus erros e avançar na vida. Às vezes é para remoer, para me criticar, para dizer que eu fui horrível, que eu fui idiota, que eu perdi a oportunidade, com aquele diálogo interno cruel, que é outra coisa que a gente trabalha, parar com o diálogo interno cruel. Ou essa mente que vai projetar um futuro onde as pessoas chegam, nunca mais vou encontrar um amor na minha vida, Shirajan, eu nunca mais. Falo, nossa, mas você tem uma previsão de futuro tão boa, dá os números da loto pra gente aplicar em filantropia, apoiar muita gente. E essa mente, ela é muito traiçoeira, tu tens que fazer um trabalho de ser amigo da tua mente.
como o Diogo falou antes, né, ser meu melhor amigo inclui eu ser mais amiga dessa mente. Só que o corpo, ele nunca vai para o passado e ele nunca vai para o futuro. Então você pode confiar 100% no corpo. Confie sempre no teu corpo. Por quê? Porque às vezes eu tô achando que a minha vida tá ótima, que eu tô trabalhando super... Às vezes as pessoas, nossa, Shiradian, eu tô trabalhando 70 horas por semana, mas eu tô bem, eu tô super bem. Ah, você tá bem? Você range dentes à noite? Ah, bom, sim, ranjo. Eu tenho bruxismo. Você tá super bem. Você tem hiperatividade mental antes de dormir? Bom, tenho, fico... Tá. Você tá super bem trabalhando 70 horas por semana. Mas você tem gastrite? Bom, tenho. Ah, mas você... Então, o corpo... ele vai te mostrar o que a mente está tentando esconder. Inclusive as coisas que nós estamos tentando esconder de nós mesmos. Né? A Carol falou, não é dormir de 6 a 8 horas. Tem gente que eu chego na sessão e falo, quantas horas você dorme? Eu falo de 8 horas, a pessoa dá risada. Eu falo, não sei o que é isso na minha vida. Dormir 8 horas. Já normalizei, já não estou trabalhando para isso acontecer e já estou desistindo de ser feliz. Então, eu acho que nessa adaptação que a gente está buscando de conquistar essa conquista financeira, a conquista familiar, a conquista pôr esses pratos na mesa e não achar que você precisa optar por uma. Não precisa você optar pelos teus resultados e achar que precisa abandonar as outras coisas. Se você está pensando assim, a sua mente está muito, muito fechada, muito comprimida. Mas lembra que o teu cérebro é uma coisa infinita, ele tem uma capacidade infinita, é como o céu. Mas se você só usa essa maneira de ver a vida, você está usando um ângulo tão curto e você perde a oportunidade de conhecer outras áreas de você que estão esperando você dar atenção. Então, não desista de ser feliz, não desista de você, não normalizar o que não está bem. E eu acho que um último ponto que eu sinto que ajuda muito, caminhar com pessoas que já conquistaram e estão na busca disso que para você é importante. Se você quer parar de fumar, não pode estar andando com quem fuma. Pode soar forte isso, mas eu falo isso por amor a você. Se você quer parar de tomar álcool, você não pode estar todo o tempo, principalmente no momento que você está se fortalecendo. Se você quer começar a fazer exercício físico, gruda naqueles teus amigos que são ratos de academia. E quer começar a correr, vai atrás de quem corre. Pessoas que estão buscando relacionamento, eu estou buscando relacionamento, eu vou para boate, beber todas, achar um relacionamento. Eu te digo, começa a correr, vai achar o teu relacionamento em quem está pedalando, grupo de pedalada, grupo de corrida, maratona, horta comunitária, né, que a gente estava falando hoje, né, Diogo, desse projeto lindo que você fez. Busca essas suas novas relações em ambientes de high performance, de ser saudável, que você já vai encontrar esse bem casado. Uma outra pessoa que também vai ter bons hábitos e sair do isolamento social que nos leva à ansiedade também, né? Isso me conecta uma coisa que você falou por último, uma percepção bastante importante que é menos ou e mais Z, né, para poder ampliar um pouco mais essas possibilidades. E ter essas pessoas que estão caminhando em caminhos que você está querendo caminhar a partir de agora, traz uma coisa que é muito importante para o nosso comportamento humano, que é enxergar que é possível. Porque eu vou validando aquilo que eu não mereço ser feliz, não é possível, eu não vou encontrar mais nenhuma pessoa que realmente, né, seja minha companheira, meu companheiro e assim por diante. E quando eu entro para esses grupos, enfim, encontro essas novas tribos, eu consigo conversar comigo mesmo e perceber e validar evidência, né? E ter essas evidências comprovadas, cientificamente comprovadas ao meu lado, que é possível. E a partir daí também você pode trazer muito mais energia e força para seguir motivação, nessa caminhada, né? Exatamente. Eu iria até além, indo já para a nossa reta final. Vamos embora. Senão a gente fica aqui até uma semana. Mas esse olhar positivista, vamos falar assim, né? Ele impacta fisiologicamente, ele impacta na nossa mente. Como que a gente pode compreender melhor isso e até talvez aplicar no nosso dia a dia? Olha, ele impacta muito. Por quê? Dentro dos retiros do Sky Mind, nós utilizamos uma metodologia que nós trouxemos para o Brasil que se chama The Work, de Byron Katie. The Work é o trabalho. Byron Katie é uma senhora que trouxe essa metodologia de autoinvestigação e autoquestionamento do pensamento que traz
estresse, ansiedade e dor. E uma das coisas que ela fala sobre o pensamento positivo, ela fala, eu não acho que o pensamento positivo, a maneira que ela diz, eu não acho que o pensamento positivo funciona porque ele é positivo. Mas a maneira que ela traz é que no mundo real, eu não preciso empurrar a positividade, porque no mundo real, o que está acontecendo já é naturalmente positivo. O que acontece é que a nossa mente busca o enfoque negativo para tapar aquele positivo que está acontecendo. Exemplo, uma pessoa tem um acidente automobilístico, duas pessoas têm o mesmo acidente automobilístico. Uma pessoa sai do acidente e fala, meu Deus, quebrou todo o meu carro, que absurdo, agora meu seguro vai subir. E você que estava dirigindo e não olhou onde foi? Ai, confusão, briga, liga para a esposa. Eu bati o carro agora e também não vou chegar para jantar, porque também... Uma pessoa. Outra pessoa, mesmo acidente, saiu do carro, olhou e falou, meu Deus, nossa, tá tudo bem comigo, graças a Deus, o senhor tá bem? Meu Deus, isso é um milagre. A gente ter sobrevivido, isso aqui é um milagre. Eu nasci de novo, a minha vida começou de novo hoje. Amor, eu te amo. Nossa, eu acabei de sair de um acidente automobilístico, eu tô indo para casa jantar com você. Essa é a noite mais feliz da minha vida. E o que aconteceu no mundo real? Uma pessoa que sobreviveu de um acidente. O que aconteceu no negativismo? Pessoas chegam em consulta de terapia e falam, Shiradian, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Eu falo, meu Deus, morreu um pai e uma mãe, porque isso é o pior. Ah, fulano me traiu. Ah, eu perdi um celular. Ah, então, eu acredito nessa visão da Byron Katie, que a realidade em si, o dia a dia em si, ele é naturalmente amável. E essa pergunta me leva muito a Einstein. Einstein tem uma pergunta que eu acho que é importante todos nós respondermos. Para você, o universo é amigável? Einstein diz que todo ser humano precisa decidir se o universo para você é amigável. Porque se eu acredito que o universo é amigável, eu vou entender que todas as coisas estão acontecendo para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução. Quando as pessoas não acreditam que o universo é amigável, elas entram no negativismo, que é, isso é para me punir, isso é porque eu sou estúpida, isso é para me castigar, isso é porque eu tenho má sorte. Então, a visão positiva para mim é um ajuste de você viver no mundo real. Porque no mundo real, a Byron Katie traz uma frase que é muito dela, que é tudo o que nos faz sofrer, não é aquilo que acontece em si, mas é a maneira que eu vou interpretando tudo o que vai me acontecendo. Que o que me leva para o céu ou para o inferno nesse momento aqui na Terra é o que a minha mente interpreta do que está acontecendo. E isso nos traz de volta ao que a gente começou, que é a devolução da nossa autonomia. A minha autonomia mental, ela regressa quando eu decido como é que eu vou encarar essa situação. Tem um curador que ele fala, o problema de uma pessoa quando ela tem uma doença, não é a doença, é qual é a estrutura que tu tem para bancar esse diagnóstico, certo? Não é a doença em si, mas qual é a estrutura que tu tem para bancar esse diagnóstico. Então, se eu acredito que o pensamento positivo é importante, demais, vital, tem evidência científica, e eu acho que é a natureza do ser humano, quando ele nasce, é essa visão. Você não vê um bebê nascendo com uma visão negativa do mundo, uma criança, mas a gente vai se formatando de outra maneira. Mas a boa notícia é que você mesmo se programou, você mesmo pode se desprogramar. Não desista de ser feliz. Muito bom, muito bom. Quero contribuir um pouquinho com isso. Tem uma pergunta que é super bacana também. O que é o mundo para você? Não para perguntar para vocês agora, mas para provocar quem está ouvindo e vendo a gente, né? Porque o mundo, ele vai depender muito daquilo que eu enxergo dele, né? Então, quando eu respondo, antes de ter essa devolutiva, que é o mundo, é o que eu enxergo dele, dependendo de como eu vejo, na verdade, é como eu me vejo. Isso. Porque o mundo que eu enxergo para fora é verdadeiramente o que está dentro de mim, né? E aí a possibilidade, então, de enxergando esse mundo todo negativo, poder fazer algumas escolhas para que você seja mais positivo com a tua própria jornada, tuas escolhas, a tua história, né? Então, consequentemente, o mundo vai responder para você sempre de dentro para fora, né? E para o pessoal que se percebe assim, nossa, me sinto tão negativo, uma dica que eu posso dar para você quando você sente que enfrenta
as situações e está se sentindo muito negativo, é parar e te perguntar, ok, de que outra maneira eu posso ver o que está acontecendo agora? De que outra maneira eu posso ver o que está acontecendo agora? E no processo de autoindagação são perguntas muito simples, mas que te trazem respostas muito profundas. Ok, de que outra maneira eu posso ver isso que está acontecendo agora? Abre outra porta, né? Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso o papo de hoje, hein? Gostaram? Show de bola. Nutridor, né? Tem que virar uma série já. Eu acho que o tema de hoje abriu tantas janelas, tantas possibilidades, que aí vamos ter que esticar. E fazer E quem está vendo a gente ou no Spotify ou no YouTube, deixe suas perguntas, né? A gente encaminha para vocês também e com certeza esses canais ajudam a gente a se comunicar, se relacionar e responder. Tenho certeza que deve ter surgido um monte, né, Lucas, de pergunta. Com certeza. Quem está assistindo a gente aqui. Bom, indo para a nossa reta final, queria agradecer a presença das duas. Shiraidia, muito obrigado. Acho que é um conteúdo amplamente rico, infinitamente rico. Acho que a gente vai ter muito que conversar em próximas edições. E Carol também conseguiu traduzir de uma forma incrível toda essa complexidade com leveza e trazer formas de aplicar isso na nossa vida com ciência, o que é muito bom. Vamos encerrar então, doutor? Vamos encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Com certeza vamos ter outros episódios para a gente falar de saúde mental, para a gente falar de saúde física, biológica e de muitas dicas que tenho certeza que todo mundo aproveitou. Muito obrigado pela presença. Pelo convite. Lucas, parabénzaço pela tua mediação e com as perguntas incríveis, né, que ajudaram a conduzir esse nosso papo de hoje. Dupla, né? Vamos uma dupla. Formaram. Fazer mais isso. Acho que valeu a pena. Gente, obrigado por quem assistiu, por quem ouviu a gente. Por favor, né, encaminhem esse conteúdo, que a gente precisa de conteúdo bom na rede, encaminhando por aí. Então, curta, comente, faça suas perguntas. Tenho certeza que Shiraidia, Carol vão responder para vocês. E até breve, né? Sempre conectando um olhar muito genuíno de dentro para fora. Um olhar onde você pode dar próximos passos muito saudáveis para a tua melhora e para a tua evolução. É possível, acredite em você, peça ajuda, peça apoio. Tenho certeza que a gente sempre consegue melhorar um pouquinho. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.